A Austrália é conhecida há muito tempo como o berço da criação de ovelhas moderna, onde vastos rebanhos de ovelhas pastam por campos infinitos. Além de serem uma fonte abundante de alimento, as ovelhas são um símbolo nacional, com o país sendo líder mundial na produção de carne de cordeiro e lã. A jornada de criar e cuidar de dezenas de milhões de ovelhas na Austrália é mais do que apenas uma atividade agrícola. É uma história de cultura, tradição e orgulho nacional. Existem aproximadamente 1,2 bilhões de ovelhas espalhadas por vários continentes. A China lidera com cerca de 175 milhões, seguida pela Austrália com 70 milhões. Embora a Austrália ocupe o segundo lugar em população, é amplamente considerada a maior produtora de lã e carne de cordeiro de alta qualidade. As 70 milhões de ovelhas australianas são criadas em quase 20 mil fazendas por todo o país. E toda a história começa com as ovelhas mães, também conhecidas como fêmeas. Elas são geralmente acasaladas na primavera ou no início do outono, para que os filhotes nasçam quando os pastos estão mais verdes e as fontes de alimento natural mais abundantes. Durante o período de gestação de 5 meses, os fazendeiros acompanham de perto a saúde do rebanho. Eles selecionam cuidadosamente a raça, colocam chips eletrônicos para monitorar diariamente o processo reprodutivo e suplementam a dieta das ovelhas com proteínas, vitaminas e minerais. Isso garante um parto tranquilo e cordeiros saudáveis. Além disso, o peso e as condições físicas das ovelhas são verificados regularmente para evitar que sejam afetadas pelo clima rigoroso ou por predadores. Em média, uma ovelha pode dar à luz de 2 a 3 cordeiros. Logo após o nascimento, cada cordeiro recebe uma marca na orelha para rastreamento individual, o que ajuda a monitorar seu calendário de vacinação, dieta e taxa de crescimento. Os fazendeiros também utilizam tinta atóxica própria para uso em alimentos para marcar a lã, o que ajuda a diferenciar os cordeiros por faixa etária, estado de saúde ou raça. Esse processo é chamado de marcação dos cordeiros. Desde os primeiros dias de vida, os cordeiros são cuidados em baias aquecidas, com temperatura estável entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius, e piso limpo e seco, onde são monitorados de perto. Eles recebem vacinas regulares, vermifugação e exames de saúde. Como resultado, a taxa de sobrevivência supera 90%, em comparação a apenas cerca de 25% na natureza. No entanto, criar ovelhas nunca é fácil. Somente em 2022, a doença parasitária conhecida como Fly Strike custou mais de 173 milhões de dólares australianos à indústria pecuária. Essa enfermidade pode se manifestar rapidamente, causar infecções graves e colocar em risco a vida das ovelhas. É por isso que as fazendas precisaram adotar a prática de usar um anel de borracha para cortar o rabo, também conhecida como caudectomia. Embora essa técnica seja bastante debatida, ainda é considerada a medida preventiva mais eficaz para proteger o rebanho contra essa ameaça mortal. Para os cordeiros machos, os fazendeiros normalmente realizam a castração colocando um pequeno anel de borracha na base dos testículos. Isso evita instintos de competição à medida que crescem, já que, se permanecessem inteiros, poderiam se envolver em lutas violentas por causa das ovelhas.
Por volta da segunda ou terceira semana, os cordeiros começam a se acostumar com alimentos mais sólidos, como feno e grãos finamente moídos, enquanto ainda mamam regularmente das mães. Quando atingem um peso de 12 a 15 quilos, são completamente desmamados e passam a receber uma dieta de capim, grãos e suplementos minerais, o que os ajuda a crescer rapidamente e desenvolver uma boa imunidade. Quando já estão fortes e resistentes o suficiente, por volta de 3 a 8 meses de idade, os cordeiros jovens são soltos no pasto junto com suas mães para começarem a se adaptar à vida nos vastos campos abertos. A partir daí, precisam se acostumar sozinhos com a natureza, desde o sol escaldante do meio-dia até as chuvas repentinas. Antes de serem soltas para pastar, as ovelhas passam pelo drenching, um método de prevenção contra vermes e parasitas utilizando uma seringa oral. O fazendeiro simplesmente segura a cabeça do animal, insere o tubo em sua boca e pressiona o êmbolo suavemente, fazendo com que o medicamento desça diretamente pela garganta. Mas administrar um rebanho que às vezes pode chegar a milhares de animais não é tarefa fácil. Os fazendeiros costumam contar com a ajuda de cães pastores, geralmente de raças como o Kelpie ou o Border Collie, que são famosos por suas habilidades de pastoreio precisas e incansáveis. Eles também utilizam quadriciclos e cavalos para monitorar o rebanho. Em fazendas enormes que chegam a dezenas de milhares de hectares, os fazendeiros costumam usar drones para supervisionar os animais do alto e identificar aqueles que se afastaram do rebanho. Mesmo com toda a tecnologia moderna, os fazendeiros ainda enfrentam riscos inerentes. Uma das maiores ameaças são os ataques repentinos de dingos, o inimigo eterno das ovelhas na Austrália. Depois que os cordeiros passam da fase de recém-nascidos e estão totalmente desenvolvidos, por volta dos 6 a 8 meses de idade, eles passam pela sua primeira tosa. Esse é um marco que simboliza a maturidade. Pode parecer simples, mas na realidade, a tosa é um processo preciso que exige um tosador altamente qualificado. Para a famosa raça merino da Austrália, esse trabalho acontece 1 ou 2 vezes por ano. Em média, cada ovelha pode produzir de 4 a 5 quilos, cerca de 9 a 11 libras, de lã anualmente, uma quantidade significativa quando multiplicada por um rebanho de milhões. No momento adequado, todo o rebanho é reunido em um grande galpão. Antes da tosa, as ovelhas geralmente descansam por pelo menos 24 horas com o estômago vazio. Isso evita que resíduos sujem a lã e ajuda os animais a se manterem mais calmos. O processo de tosa começa quando cada ovelha é colocada em uma mesa especializada. O tosador utiliza tesouras elétricas e segue uma sequência rigorosa. Começa pela barriga, depois o peito, o dorso e os lados, para garantir que o velo permaneça em uma única peça contínua. Em média, são necessários apenas 2 a 3 minutos por animal. Tosadores experientes conseguem manejar impressionantes 200 a 300 ovelhas por dia. Depois de tosadas, as ovelhas são soltas novamente no pasto, enquanto a lã é imediatamente separada no local. Os velos mais limpos e macios são classificados como de qualidade premium e destinados à moda de luxo. Já as partes mais curtas ou com impurezas são colocadas em outra categoria para uso na indústria têxtil convencional. Após a separação, a lã é comprimida em grandes fardos e transportada para as fábricas de processamento. Lá, passa por uma série de etapas,
lavagem com água quente para remover a gordura natural da lã, lanolina, seguida de secagem, prensagem e embalagem de acordo com padrões rigorosos antes de estar pronta para a exportação. A partir dessas fábricas de processamento, a lã merino ultrafina da Austrália é enviada para o mundo todo, atendendo tanto o setor da moda de luxo quanto o da indústria têxtil. Os Estados Unidos estão entre os maiores importadores, junto com a China e a Europa. Em média, a Austrália exporta cerca de 323 mil toneladas de lã por ano, gerando quase 3 bilhões e 800 milhões em receita e consolidando sua posição como a maior fornecedora de lã do mundo. No entanto, esses números nem sempre são estáveis. Em 2024, a receita de exportação foi de apenas cerca de 2,8 bilhões, uma queda de quase 12% em relação ao ano anterior, devido às flutuações de preços e à demanda do mercado. Para as ovelhas criadas para carne, o peso ideal costuma variar entre 45 e 60 quilos por volta dos 5 a 9 meses de idade. No entanto, nem todas as raças são adequadas para esse propósito. Raças como a Dorper e a Suffolk, que não possuem lã encaracolada, são frequentemente escolhidas para a produção de carne. Antes do processamento, as ovelhas são reunidas em um galpão para inspeção e ficam isoladas por 5 a 7 dias. Em seguida, passam uma noite de descanso em um ambiente calmo para reduzir o estresse. Também é dada atenção especial ao transporte, utilizando caminhões especializados com pisos antiderrapantes e sistemas de ventilação para garantir a segurança e o conforto do rebanho. Durante o processamento, as ovelhas são atordoadas suavemente com eletricidade ou dióxido de carbono para evitar dor. Todas as etapas seguem rigorosamente as normas de bem-estar animal. Em seguida, a carne é dividida em cortes como perna, paleta, lombo e costeleta, antes de ser rapidamente transferida para um sistema de ultracongelamento para manter a frescura. Cada produto recebe um código de rastreabilidade claro, indicando sua fazenda de origem e a data de processamento. Por fim, a carne é embalada a vácuo antes de ser distribuída no mercado interno ou exportada para os mercados internacionais. A cada ano, a indústria pecuária australiana processa cerca de 20 a 23 milhões de ovelhas, incluindo tanto cordeiros quanto carneiros adultos. O volume médio de carne exportada chega a aproximadamente 400 mil toneladas por ano, tornando a Austrália um dos maiores fornecedores de cordeiro e carne ovina do mundo. Os principais mercados consumidores incluem os Estados Unidos, o Oriente Médio, a China e a União Europeia, onde a demanda por cordeiro permanece estável e em tendência de crescimento. Vale destacar que, em muitos países do Oriente Médio, o cordeiro australiano é considerado a principal escolha para importantes celebrações religiosas. Como se pode ver, a indústria ovina australiana é uma longa jornada de dedicação, desde o cuidado com as ovelhas prenhas e a proteção dos cordeiros até a gestão de todo o rebanho nos vastos campos. Cada fibra da lã merino e cada corte de cordeiro não apenas refletem a qualidade agrícola de nível mundial, mas também afirmam a resiliência e o caráter dos fazendeiros australianos. Qual parte do processo de criação de ovelhas você achou mais interessante? Conte para mim aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre agricultura. Você sabia que existem agricultores dispostos a dedicar toda a vida a criar milhões de frangos apenas para garantir que o fornecimento de alimentos seja seguro e de alta qualidade? Pode até parecer simples,
mas criar frangos em pastagens está longe de ser fácil. Esse é um dos modelos de criação que exige cuidados minuciosos, fortes habilidades de gestão e a capacidade de lidar com inúmeros riscos, desde o clima severo e surtos de doenças até predadores e os impactos das mudanças climáticas. Ainda assim, a recompensa por todo esse esforço é enorme. Uma granja bem-sucedida de frangos criados em pasto pode gerar desde centenas de milhares até milhões de dólares por ano com ovos e carne. No vídeo de hoje, vamos explorar a jornada de criar milhões de frangos em pasto, desde os cuidados diários e a colheita de ovos e carne, até os desafios e o verdadeiro valor que esse modelo oferece. A avicultura é uma parte vital da agricultura americana. Todos os anos, o setor gera mais de 46 bilhões de dólares em receita, com mais de 9 bilhões de frangos criados e vendidos no mercado. A maior parte disso vem das granjas industriais, onde os frangos são confinados em espaços fechados e engordados em um ritmo impressionante. Um frango criado de forma industrial pode atingir 5 libras em apenas 38 dias, o dobro da velocidade de um frango criado em pasto. Mas a contrapartida é uma carne mais mole, com menos sabor e um teor de ômega 3 muito inferior. Além disso, a densidade extremamente alta de aves torna os surtos de doenças muito mais prováveis, forçando os agricultores a usarem antibióticos em excesso, seja misturados na água ou aplicados diretamente, algo que preocupa cada vez mais os consumidores de hoje. É por isso que muitas granjas estão mudando gradualmente para a criação de frangos em pasto. Do Oregon à Carolina do Norte e ao Texas, cada vez mais agricultores estão optando por deixar seus bandos soltos ao ar livre, em vez de mantê-los confinados em ambientes fechados. Até agora, os Estados Unidos contam com cerca de 750 granjas de frangos criados em pasto oficialmente reconhecidas e, só nos últimos 5 anos, o número dessas propriedades cresceu mais de 60% em diversos estados. Enquanto isso, no mundo todo, estima-se que existam cerca de 15 mil granjas de frangos criados em pasto em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha e Brasil. Só no Sussex e Iowa, grandes propriedades em estados como Iowa, Pensilvânia e Califórnia conseguem administrar bandos de quase 2 milhões de aves. Ao contrário das granjas industriais, o modelo de criação em pasto permite que os frangos circulem livremente por campos abertos. Ali, eles se alimentam de capim, insetos, minhocas e grãos naturais, recebendo também ração rica em proteínas para garantir um crescimento equilibrado. Como resultado, os ovos e a carne de frangos criados em pasto são altamente valorizados por sua qualidade, mais ricos em vitamina A, com maior teor de ômega 3 e oferecendo um sabor mais intenso e marcante em comparação aos frangos criados em confinamento. No entanto, começar uma granja de frangos criados em pasto exige que os agricultores escolham as raças certas, montem galpões móveis e façam a rotação regular das pastagens para que os frangos não acabem comendo esterco ou capim murcho. Para obter raças fortes e saudáveis, os agricultores selecionam cuidadosamente ovos de tamanho uniforme provenientes de galinhas poedeiras robustas. Os ovos são colocados em incubadoras modernas, onde a temperatura é mantida estável em cerca de 37,5 graus Celsius,
com níveis de umidade entre 50% e 60%. Após a eclosão, os pintinhos não são soltos no pasto imediatamente. Eles são primeiro colocados em um viveiro aquecido. Ali, os agricultores instalam lâmpadas de aquecimento para manter a temperatura estável entre 32 e 34 graus Celsius. Eles também trocam a cama regularmente por palha ou serragem fresca e fornecem bastante água limpa e ração de fácil digestão para manter os pintinhos saudáveis durante suas primeiras 6 semanas. Quando estão fortes o suficiente, por volta das 5 a 6 semanas de idade, eles finalmente são soltos no pasto para se acostumarem ao ambiente natural. Rapidamente aprendem a ciscar o solo, comer capim fresco e insetos, enquanto recebem suplementação de ração rica em proteínas, como milho, soja e vitaminas adicionadas. Muitas pessoas acreditam que criar frangos em pasto é apenas um método de agricultura antiquado, mas, na realidade, por trás disso, existe um sistema de gestão altamente moderno. Eles utilizam galpões móveis para frangos, basicamente pequenas casas sobre rodas que podem ser deslocadas pelo pasto. A cada dia ou a cada poucos dias, os agricultores movimentam os galpões para uma área de capim nova, garantindo que os frangos sempre tenham acesso a alimento fresco enquanto o solo tem tempo para se recuperar. Curiosamente, o próprio esterco dos frangos se torna um fertilizante natural rico, ajudando a regenerar o pasto. Isso cria um sistema em circuito fechado, nutrindo ao mesmo tempo tanto o rebanho quanto a terra. Todas as manhãs, os frangos são conduzidos ao pasto para se alimentar. Os agricultores também fornecem ração adicional e água fresca. Ao anoitecer, o rebanho é recolhido para o galpão, onde descansa e fica protegido de predadores, intempéries ou noites frias. Claro, criar frangos ao ar livre nem sempre é fácil. O clima rigoroso, seja tempestades, chuvas fortes ou calor extremo, pode afetar significativamente a saúde do rebanho. Além disso, os frangos criados em pasto frequentemente enfrentam o risco de predadores, como raposas, cães selvagens ou falcões. Os agricultores precisam instalar cercas elétricas e patrulhar os campos regularmente para manter o rebanho seguro. Outro desafio é a doença. Quando os frangos são criados em grandes quantidades, o risco de surtos aumenta. Por isso, as granjas devem manter medidas rigorosas de biossegurança, desde a desinfecção dos galpões até o monitoramento cuidadoso da qualidade da água potável. Por volta dos 5 a 6 meses de idade, as galinhas começam a botar ovos. Cada galinha pode produzir de 250 a 300 ovos por ano, dependendo da raça e do cuidado recebido. Os ovos de frangos criados em pasto geralmente têm gemas mais escuras e são mais nutritivos em comparação com os ovos de galinhas criadas industrialmente. Os agricultores coletam os ovos 1 ou 2 vezes por dia. Ovos pequenos ou quebrados são separados para garantir que apenas produtos de alta qualidade cheguem ao mercado. Os ovos selecionados são armazenados em temperatura refrigerada entre 7 e 13 graus Celsius e, em seguida, etiquetados para rastreabilidade. Se uma granja atende a todos os padrões exigidos, os ovos podem até receber o selo USDA orgânico. A partir daí, eles são embalados e distribuídos. Nos Estados Unidos,
Grandes operações agrícolas podem fornecer centenas de milhares de ovos ao mercado todos os dias. Uma granja média com cerca de 50 mil frangos pode colher entre 45 mil e 50 mil ovos por dia, o que equivale a aproximadamente 16 milhões de ovos por ano. Não se trata apenas de ovos. A carne de frango também é uma importante fonte de receita. Globalmente, mais de 130 milhões de toneladas de frango são consumidas a cada ano. Nos Estados Unidos, cada pessoa consome, em média, cerca de 51 quilos de frango por ano, muito mais do que de carne bovina ou suína. China e Brasil também estão entre os maiores consumidores, com a demanda continuando a crescer para alimentar suas enormes populações. Dependendo da raça, os frangos de corte podem atingir o peso de mercado entre 8 e 12 semanas de idade. Os frangos criados em pasto geralmente crescem mais lentamente do que os industriais, mas esse crescimento mais lento resulta em carne mais firme e saborosa, algo que muitos consumidores americanos realmente valorizam. Quando as aves atingem seu peso ideal, normalmente entre 1,8 e 2,5 quilos para frangos de corte, os agricultores iniciam o processo de abate. Isso geralmente é feito à noite, quando os frangos estão menos ativos, para reduzir o estresse e manter o rebanho seguro. Os agricultores capturam cuidadosamente os frangos, colocam-nos em caixas ventiladas e os carregam em caminhões especializados para transporte até a unidade de processamento. Quando os caminhões chegam, o processamento começa imediatamente para garantir que todo o processo ocorra dentro de 2 horas após a saída da granja. Na unidade, cada etapa segue procedimentos licenciados, com inspeções rigorosas e supervisão para assegurar a segurança alimentar e a higiene. Os frangos passam por um processo de atordoamento humanitário para minimizar o estresse, seguido de limpeza e classificação. Em seguida, são colocados em um sistema de resfriamento rápido para manter a carne a uma temperatura abaixo de 4 graus Celsius, garantindo frescor e segurança. Durante o processamento, os frangos podem ser embalados inteiros ou divididos em diferentes cortes, como peitos, coxas, asas e filés, dependendo da demanda do mercado. Cada corte é cuidadosamente higienizado, pesado com precisão e embalado individualmente. Em seguida, todos os produtos recebem rótulos com informações completas sobre a origem, peso e data de validade. Por fim, o frango é armazenado em armazéns refrigerados ou distribuído diretamente para supermercados, restaurantes e consumidores. Graças a isso, cada corte de frango que chega ao mercado é o resultado de um processo fechado e cuidadosamente gerenciado, seguindo os mesmos padrões de precisão e qualidade de outras indústrias alimentícias premium. Por trás de cada gema dourada ou corte saboroso de frango estão milhões de horas de trabalho dedicado dos agricultores cuidando de seus rebanhos. Você estaria disposto a pagar um pouco mais para desfrutar de ovos e frangos criados em pasto de alta qualidade, realmente dignos do esforço e sacrifício dos agricultores? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.